Legal. Achei muito legal isso, só não me avisaram que tinha que vir. Bom dia, irmãos, graça e paz. Privilégio podermos mais uma vez estar juntos na casa do Senhor. E nós vamos continuar nossa caminhada pelo livro de João. E eu quero convidar vocês para ler o texto hoje de João, capítulo 8, do verso 21 ao verso 30. É interessante esse momento que nós estamos vendo, depois que Jesus fala com aquela mulher, depois que Jesus disse para aquela mulher não pecar mais, livrou ela de ser apedrejada. Jesus faz dois discursos. A semana passada a gente viu o primeiro discurso que ele faz, e ele usa esse ambiente que a mulher está ali de pecado, e ele se mostra como a luz do mundo, que é a luz que tira a gente do meio do pecado. Para sair da escuridão é preciso se ter luz. A gente está com o nosso closet lá em casa, sem energia no nosso quarto, queimou a lâmpada, e a Letícia falou para eu comprar, então tem 6 meses. No homem se sabe, é assim, 6 meses para comprar a lâmpada. Então, como foi essa semana ainda, a gente está usando a luzinha do celular quando entra no closet, né? Para dar aquela olhada, qual é a roupa que eu vou usar, o que eu preciso pegar aqui. Então, quando você tem vamos dizer assim, a escuridão total e um ponto de luz, essa luz vai te levar a sair daquela escuridão. Então, quando Cristo fala sobre isso, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Aquela mulher estava na escuridão. As pessoas que estavam ali, que queriam atirar pedra nela, estavam na escuridão. Então, a escuridão do pecado, naquele momento, recebeu a luz de Cristo. E a luz de Cristo indica o caminho para que essas pessoas possam sair do pecado. Logo depois que ele termina, então, esse sermão, dizendo que ele é a luz do mundo, ele vai dizer de novo, várias vezes nesse capítulo, sobre o que ele é. E eu disse isso a semana passada, que é a expressão "eu sou" é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, quando lá Moisés vai livrar o povo do Egito, Moisés pergunta para Deus: tá, o Senhor está me mandando ir lá, eu vou chegar lá e vou falar para o povo que eles têm que ir embora, porque o Deus deles mandou eles ir embora do Egito. Quando eles me perguntarem o seu nome, quem eu digo que o Senhor é? E aí Deus disse para Moisés: diga para eles que eu sou. Então a palavra Javé, ou Jeová, como a gente é acostumado a falar em português, é a expressão do nome em hebraico, e essa significação é eu sou. Eu sou quer dizer que ele não era, quer dizer que ele nunca vai ser. Ele é. Nós explicamos isso teologicamente dizendo que Deus sempre está fora do tempo. Ele não tem o ontem e o amanhã, ele tem o eterno hoje. Por isso ele diz que para ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Na nossa perspectiva de tempo, isso é impossível. Mas na perspectiva de tempo de Deus, isso é totalmente possível. Então, Jesus começa a dizer para este povo que ele é. E os ouvintes dele entendem essa palavra. E isso para eles é muito importante entender. Só que eles entendem, mas nós vamos ver aqui que a maioria não crê. Então Jesus, na preparação desse outro sermão que nós vamos ver hoje, falando com seus conterrâneos, ele está em Jerusalém. Jerusalém está repleta de pessoas de todos os lugares, porque acabou agora a festa do tabernáculo. Foram 7 dias de festa. Está cheio de gente ali celebrando a Deus. O povo de Deus, então, depois dessa celebração, está se organizando para voltar, e Jesus começa a falar com eles. É interessante porque a festa dos tabernáculos era um momento em que o povo celebrava a presença de Deus, porque eles iam ali para o lado do tabernáculo, eles faziam tenda, eles ficavam em volta do templo, eles dormiam em tenda,
enquanto Deus estava ali, né, no templo. E esse era um símbolo para eles da proximidade que eles têm com Deus. Contudo, a ironia aqui é que agora Deus está lá no meio deles, andando com eles, e eles não conseguem ver. Então Jesus vai começar o discurso dizendo para eles o seguinte: eu vou embora. Olha que coisa interessante. Porque Jesus Ele é o Deus encarnado, Ele está no meio do povo. O povo foi para uma festa para ficar perto do templo, para ficar perto de Deus, para celebrar a Deus durante esses 7 dias. E agora Deus está dizendo para eles, o Deus encarnado está dizendo para eles, e Ele começa dizendo: eu vou embora. Então eu queria convidar você para ver esse texto hoje, João 8, 21 a 30. Nós vamos ler e compreender a verdade espiritual que Jesus queria mostrar para o povo. Diz assim a palavra do Senhor. Você tem aí no boletim, está o texto transcrito ou na sua Bíblia. João 8, 21 a 30 diz: outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora, e vocês não vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então me perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas eu digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela sempre vai fazer aquilo que o Senhor ordena que ela faça. E nessa manhã nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nós possamos compreender o que a tua palavra tem a nos ensinar. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os judeus deveriam lembrar, irmãos, de algumas promessas. A primeira promessa que os judeus deveriam lembrar está lá em Isaías capítulo 7, quando tem uma profecia que Isaías diz: a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Deus está conosco. Israel devia lembrar disso, que quando o Messias chegasse, Deus estaria com eles. O templo não é mais necessário. Aquele lugar suntuoso que Jesus olha, e nós vamos ver mais na frente, que ele vai dizer: olha, se vocês derrubarem esse templo, eu levanto em 3 dias. Jesus estava dizendo que aquele lugar não era mais necessário, porque Deus não iria habitar mais ali na presença da arca, mas o Deus Todo-Poderoso está habitando no meio do seu povo, como ele prometeu. Os judeus tinham tudo para compreender isso, mas eles não compreenderam. E o povo de Deus sempre foi craque, irmãos, em uma coisa. Sabe qual é? Em se distanciar de Deus e da sua palavra.
É impressionante quando a gente está lendo a história de Israel, a gente vê quanto Israel é tomado por Deus, abraçado por Deus, orientado por Deus, mas dá uns 5 minutos, o povo começa de novo a se distanciar de Deus, a se distanciar de Deus. Há um momento na história de Israel que é muito interessante, que o rei recebe alguém que vem lá do templo, e a pessoa que está no templo está assim, entusiasmada, deslumbrada. Ele chega diante do rei e diz assim: rei, nós encontramos a palavra de Deus. Como assim? Como encontrar a palavra de Deus? O lugar mais certo de se ter a palavra de Deus é no templo. Como que alguém vem do templo entusiasmado porque encontrou a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus estava perdida. O povo não queria mais ouvir a palavra de Deus, não tinha conhecimento da palavra de Deus, não sabia o que Deus tinha falado, não sabia mais o que Deus queria que eles fizessem ou não. Então, o povo de Deus sempre foi craque em se distanciar da sua palavra. Então, essa geração que está ali, Jesus está na frente deles, essa geração é uma geração distante da palavra de Deus. É uma geração que está ali simplesmente por causa dos ritos, por causa da festa, mas eles não compreendem o sentido daquela festa. Eles não compreendem as promessas que Deus deixou para o povo dele. Então, quando Jesus vem, Jesus é um total desconhecido para aquelas pessoas, porque elas não estão andando perto da palavra de Deus. Eles deviam saber, mas eles não sabiam porque estavam distantes da verdade. Nós não somos diferentes. Muitas vezes nós andamos, mas a gente se distancia de Deus. A gente chega um pouco perto e depois vai se distanciar de novo. Chega um pouco mais perto e se distancia de novo. A gente esquece a palavra de Deus. A gente, às vezes, tem uma semana corrida, não lê a Bíblia. Tem uma semana corrida, não estuda a Bíblia. Tem uma semana corrida, aí de repente você vai ver, passou um mês que você está longe de Deus, longe da palavra. E saiu um tempo atrás uma pesquisa nas igrejas, né, mostrando o quanto que o cristão não conhece a palavra. E é impressionante o número de analfabetismo bíblico dentro das igrejas. As pessoas não sabem. Às vezes você faz uma pergunta simples para uma pessoa que está na igreja há 20, 30 anos, ela não sabe responder. Porque os cristãos estão também, como o povo de Israel, acostumados a irem ao templo. Nós, pelo menos lá no Brasil, temos uma característica hoje de igrejas em que a bênção está no templo, a bênção está na igreja, as campanhas, você tem que estar ali, você tem que receber a oração do pastor, você tem que fazer isso, e as pessoas têm agora uma ideia de que elas precisam ir lá, pegar uma porçãozinha do que Deus vai dar para elas, e elas vão embora, e depois na outra semana elas voltam ali de novo. É igual o carro com o tanque vazio, só vai no posto, né, para encher o tanque, sai e vai. Então, essa perspectiva cristã hoje é doentia, porque as pessoas vão à igreja, mas quando saem da igreja, elas não têm uma cadência de ler as Escrituras, de buscar o conhecimento de Deus, de saber mais de Deus. Uma vez, uma irmã foi conversar comigo lá no Brasil, e ela estava preocupada com o filho dela que estava entrando na adolescência. E a preocupação dela é que o filho dela na adolescência não queria mais ir na igreja. O filho não queria mais fazer as coisas de Deus. Estava dando muito trabalho. Estava tendo algumas amizades não muito legais. E ela me questionou. Ela disse assim: mas pastor, a gente vem na igreja no domingo. Por que isso? E aí eu perguntei para ela: tá bom, irmão, você vem na igreja no domingo, mas durante a semana a igreja está na sua casa? Porque é injusto uma pessoa achar que trazer o filho no domingo, 1 hora na igreja, 1 hora durante a semana inteira, e na casa dela, ela alimenta o filho com
patati patatá, quando é criança. Depois vai mudando as coisas que ela vai dando para essa criança. A casa não tem um momento de ler as Escrituras. Os pais não falam das Escrituras dentro de casa. Não se resolvem as coisas dentro de casa por meio daquilo que Deus ensina. E no outro domingo, quando vai todo domingo, vai na igreja e leva o filho. E ela acha que essa pequena porção, colocando dentro do coração do filho dela, vai ajudar o filho a permanecer na palavra de Deus quando ele tiver uma idade maior. E aí eu lembrei a ela do que a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio. Cria o teu filho desta maneira, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, fala a palavra do Senhor. Era assim que Deus mandava educar os filhos. De manhã, fala a palavra. À tarde, fala a palavra. À noite, fala a palavra. Seu filho está precisando de um conselho, usa a palavra. Chama para orar, anda na palavra. E aí, você vai ver que a palavra vai gerar algo no coração do seu filho. Então, esse povo estava distante, sabe por quê? Porque a palavra não fazia parte da vida deles. E agora a palavra está ali encarnada na presença deles. Eles estão desmontando as barracas para ir embora. E Jesus diz: eu vou embora. E vocês vão me procurar, não vão me achar. E vocês vão morrer no pecado de vocês. E eles não entendem. Porque eles não compreendem a palavra de Deus. Então hoje eu queria dizer para você que nesse texto, assim como eles precisavam naquele dia, nós precisamos hoje. Você precisa acreditar que Jesus é, que Ele é. Você precisa acreditar em Jesus da maneira certa. João já tinha nos apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira coisa que Jesus fala aqui, Ele diz: vocês vão morrer no seu pecado. Então o que eu quero dizer para você, quem não crê que Jesus é, vai morrer nos seus pecados. Quem não crê naquilo que Jesus fez, vai morrer nos seus pecados. João já tinha apresentado, olha, batizou Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus várias vezes já tinha falado para os seus discípulos: olha, eu vou morrer, eu preciso morrer. O salmo já dizia, os salmistas já diziam e cantavam os salmos dizendo que ele ia ser entregue, maltratado. Isaías 53 já tinha profetizado: olha, ele vai ser entregue, ele vai ser maltratado, mas ele vai ver o fruto daquilo que ele fez. Então Isaías, o povo de Israel tinha um motivo para olhar e compreender, mas eles não conseguiram enxergar. E Jesus disse para eles que eles iriam pagar um preço muito alto. Quem não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus, vai morrer nos seus pecados. E eu queria lembrar com vocês como Paulo explica isso lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 até o 26. Se você tem sua Bíblia aí, online, pode usá-la, senão eu esqueci de falar que a gente tem Bíblia ali atrás. Mas lá em Romanos, capítulo 3, do verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo vai explicar desta maneira o que Jesus disse: vocês vão morrer no seu pecado. Ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais à frente ainda em Romanos capítulo 6, 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte.
Então o apóstolo Paulo vai dizer para nós que não conhecer Jesus e não saber quem Ele é, faz com que nós possamos morrer nos nossos pecados. Mas aqueles que conhecem, aí ele vai dizer no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se você conhece Cristo, você sabe que o preço do seu pecado foi resolvido por Ele. Se você conhece Cristo, você sabe que você não pode mudar um centímetro na história da sua redenção. Nada que você faz é tão bom para que vai agradar a Deus. Se você conhece Cristo, você sabe que não há outro caminho para você agradar a Deus. Não adianta você ser bom, caridoso ou ter outra religião. Se você conhece o que Cristo é, você sabe que Ele é o único meio para que você possa ter redenção. Então, não crer em Cristo é uma tragédia. Porque aqueles que não creem morrerão nos seus pecados. É por isso que nós, como Igreja de Jesus, temos que sempre lembrar do peso que há sobre nós, daquilo que Cristo nos pediu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Porque quem não crer que Jesus vai morrer nos seus pecados. Tem muita pessoa aí que você conhece que pode dizer, eu gosto de Jesus, eu acho ele um cara legal, ele é bom, ele fundou uma religião, ele tinha umas ideias bacanas. Não é isso que as pessoas precisam saber. O que Jesus diz aqui que eles precisavam saber é que Ele é Deus. Quando Ele foi falar com as pessoas, Ele disse, eu sou. É isso que vocês precisam saber. O que eles precisavam saber é que o próprio Deus estava na presença deles. O que eles então iriam saber é que o que Deus iria fazer era se entregar como sacrifício. O próprio Deus se entregar como sacrifício. Para que eu e você não precisássemos mais morrer nos nossos pecados. Versículo 25 de Romanos vai dizer, a quem Deus apresentou como propiciação. É interessante porque os judeus sabem o que é propiciação. A quem Deus entregou como propiciação no seu sangue. Propiciação quer dizer que Deus está cobrindo. Então, eu sempre digo que quando Deus olha para a terra, Ele vê um monte de gente. Algumas Ele não vê. Deus não vê a mim, graças a Deus. Ele vê a cobertura de Cristo sobre mim. Ele vê Cristo como propiciação. Esse é meu. Não por minha causa. Por minha causa eu estaria no inferno. Mas por causa de Cristo. Este é meu. É isso que Paulo tenta ensinar para nós lá em Efésios, quando ele diz que Jesus deixou para nós o selo. O Espírito Santo de Deus é um selo. Porque quando Deus olha para nós, vê o próprio Deus em nós. Porque se Deus visse a nós, os nossos pecados, nós estaríamos perdidos, porque a gente ia morrer nos nossos pecados. Então esse povo aqui está ouvindo Jesus dizer para eles, eu vou embora, eu não sou deste mundo, vocês são deste mundo, eu sou lá de cima, e se vocês não entenderem isso, vocês vão morrer nos seus pecados. Nós precisamos entender isso como igreja e levar a sério a missão que Deus nos deu. De falar para o amigo, para o parente, para o vizinho, que Jesus Cristo é. E eles precisam entender quem Jesus é. Porque se eles não entenderem quem Jesus é, eles vão morrer nos seus pecados. Se você não crê naquele que promove redenção, você também morrerá no seu pecado. Mas, quem crê, vai para onde ele vai. É interessante porque Jesus diz assim, olha, eu não estou mais aqui, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não vão poder ir. E o povo que está ouvindo ele diz, o que será? O que ele vai fazer? E alguns, e aí João lembra que alguns dizem, será que ele vai se suicidar? Será que agora ele está doido e vai
querer se suicidar, vai morrer? E se ele vai morrer em suicidar, eu não vou mesmo me suicidar com ele. E aí Jesus vai dizer para eles que não é isso. Eles não estão entendendo. Jesus, então, lá no capítulo 14, vai dizer para onde ele vai. Neste momento ele não diz. Nesse momento ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Por que não podem ir? Porque Jesus é do alto e esses homens são da terra. Porque esses homens não creram nele. Então eles não podem ir, não podem acompanhar Jesus. Mas quem crê? Quem crê pode ir para onde ele vai? E aí João 14 responde essa nossa questão. Versículo 1, 2 e 3 de João 14, Jesus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam também vocês. Então, para aqueles que ouvem e não creem, Jesus diz, vocês não podem ir para onde eu vou. Mas para aqueles que ouvem e creem nele, Jesus tem uma outra promessa. Para onde eu vou, vocês podem ir. E lá em João 14, 6, ele continua e ele vai dizer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se você não crê, você morre no seu pecado. Mas se você crê, você vai comigo para onde eu vou. Então a promessa de Deus era que aqueles homens que estivessem ali e ouvissem o que ele estava falando, iriam para onde ele mesmo estava indo. Jesus estava preparando os seus ouvintes para os momentos que seguiriam depois, que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. Ele iria morrer, ele iria ressuscitar e subir ao céu. Mas deixaria para nós a promessa de que se nós andarmos com ele aqui, também estaremos com ele na eternidade. Então a proposta de Jesus para nós é: creia, porque se você crê, você vai para onde ele vai. Se você não crê, você morre nos seus pecados. Mas se você crê, você vai para onde ele vai. Eu quero concluir essa manhã trazendo alguns pensamentos para nós. Jesus usou novamente a expressão que ele é, para que o identificassem como Deus entre nós. Quando ele diz que ele é e que ele está entre nós, é um convite para que você ande com ele todos os dias. Há um perigo nesse momento da história que nós podemos ver. Aquelas pessoas que deveriam identificar Jesus não identificaram, porque eles estavam longe de Deus. Eles não tinham a palavra como regra de fé. Eles não se alimentavam da palavra de Deus diariamente. Eles não conheciam o Deus que estava revelado na palavra. E por falta de conhecimento de Deus, eles não conseguiram entender a face de Deus sendo mostrada para eles em Jesus. Em outro momento da história, quando Jesus está falando que ele vai embora, um dos discípulos diz para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz: eu estou com você há tanto tempo, você diz para eu mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então veja, até os discípulos que estavam andando com eles não tinham ainda o entendimento, porque eles estavam longe da palavra de Deus. Se você ficar longe da palavra de Deus, você pode esquecer. Se você ficar longe da palavra de Deus, você pode se distanciar.
Se você ficar longe da palavra de Deus, em alguns momentos da sua vida você não vai ver Deus. Mas se você entender o que esse povo aqui não entendeu, que é andar com Deus e buscar a Deus e se dedicar ao Senhor, então cada dia mais você vai entender mais de Deus, mais próximo dele você vai andar. Há um convite de Deus para nós. Entenda quem é Jesus. Se aproxime de Cristo. Ande com Ele. Não faça como os judeus faziam, como alguns crentes fazem, que se distanciam de Deus durante a semana, que vão procurar Deus só no momento da tribulação, que vão à igreja e acham que a igreja é um pode pilim-pim-pim, que Deus ali a semana inteira está garantida. Não, a sua vida é convidada. Deus convida você para viver uma vida diária com Ele. Ele encarnou para andar com os discípulos. Ontem eu li para os homens um versículo lá no nosso encontro, dizendo para eles que quando Jesus chamou, lá em Marcos 3, os discípulos, a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos foi: eu chamo vocês para vocês andarem comigo. A primeira coisa que o crente precisa entender é que Deus gosta da sua presença. E Ele veio para te salvar. E Ele quer que você ande com Ele todos os dias. O povo não conseguiu saber quem Jesus era. Porque, embora estivessem numa festa religiosa, eles estavam distantes da palavra de Deus. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos estar perto de uma religião, mas podemos estar longe de Jesus. Ore ao Senhor, para que você consiga se entregar ao Senhor todos os dias, para que você saiba quem Ele é, porque sabendo quem Ele é, você vai para onde Ele foi. Se você não sabe quem Ele é, você vai morrer nos seus pecados. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela palavra que mostra a nós quem é o Senhor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim como o povo ali naquele momento não viu o Senhor, porque eles estavam longe da tua palavra. Se esqueceram das promessas. Às vezes nós caminhamos, Senhor, na mesma direção. Ficamos longe da tua palavra. Corre no dia, as coisas mais importantes a fazer, as coisas mais urgentes, às vezes, Senhor, nos levam para longe do Senhor. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente tenha o nosso coração guardado no Senhor, que a gente tenha a nossa fé firmada em quem o Senhor é, e que a gente possa anunciar esta fé a outros que ainda não sabem e correm o risco de morrer nos seus pecados. Que o Senhor tenha piedade. É o que nós pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.